Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Hoje eu vou te mostrar como fazer esse cronômetro diferenciado, estilo um tubo de ensaio, né? Para fugir um pouco daquele cronômetro habitual, da numeração. Então é um cronômetro aí diferente. Esse cronômetro eu utilizei no jogo Escape lá do combo do Halloween. Depois eu vou passar para vocês o tutorial desse jogo, mas agora eu vou gravar separado esse tutorial do cronômetro, porque também ele serve para outros tipos de jogos, caso você queira incluir também. E além do mais, é uma ideia para que você possa inovar aí nos seus jogos. Então, vamos lá para o nosso tutorial. Para fazer esse cronômetro é muito simples. A gente precisa de um tubo de ensaio dele colorido, representando que ele está cheio, e o outro vazio. E essas bolinhas aqui para simular que é o líquido que está fervendo, né, dentro desse tubo, tá? Se a gente encontrar esses dois elementos prontinhos na internet, ok, tranquilo, é só baixar e fazer a animação. Mas nem sempre a gente encontra da maneira como a gente deseja. Então, meu objetivo aqui nesse vídeo não é só ensinar a fazer a animação do cronômetro, mas sim fazer esse cronômetro, tá? Produzir esse tubo de ensaio. Porque com esse tipo de técnica a gente consegue também fazer para outros elementos também. Então, nós vamos executar isso daqui, tá? Vou deixar aqui do ladinho tudo isso daqui, para que a gente possa fazer o nosso tubo de ensaio. Então, para começar, nós vamos inserir um retângulo de cantos arredondados para fazer essa boca dele aqui, tá? Depois, vamos inserir um outro retângulo e vamos colocar aqui, ó. Seria essa partezinha aqui, ó, desse gargalo. Aí, o que que acontece? Eu vou pintar de outra cor para que entenda direitinho. As formas, nós vamos ter três formas. Essa aqui de cima, que é o retângulo de cantos arredondados. Essa aqui do meio, que é esse retângulo, e isso aqui que vai ser um elipse. Essas formas não podem ficar assim, ó, no topo. Não, ela tem que entrar. Uma vai ter que entrar um pouquinho dentro da outra forma, tá? Porque nós vamos depois unir tudo isso daqui numa forma só. E aí, nós vamos inserir aqui a elipse, que vai ser o corpo. Também ela vai ter que entrar. Ó, ficou assim, essas três formas. Vamos selecionar todas, tirar o contorno da forma, vamos aqui em formatar e centralizar, para que todas fiquem alinhadas ao centro. Agora, para que a gente veja se essas formas estão boas mesmo, porque colorida não dá para ter uma ideia, nós vamos colocar tudo da mesma cor, ó, e aí você avalia. Não, o formato dela tá bacana, então ok. Agora nós vamos juntar tudo em uma forma só. São três formas aqui, selecionei tudo, vim aqui em formatar, mesclar formas e união. Então, o que era três formas, agora é uma só. Eu vou duplicar essa forma por mais algumas vezes, que nós vamos precisar dela. Beleza, agora, nessa daqui, o que nós vamos fazer? Esta sombra aqui, ó, essa parte mais escura. Para fazer essa sombra, nós vamos inserir uma outra elipse. E aí, vamos colocar aqui, ó, o que acontece? Onde ficar a parte verde, onde vai ficar a parte verde, é a parte que nós vamos deixar como sombra. Entenda isso. E aí, depois eu vou pegar um retângulo. E vou colocar esse retângulo aqui, ó, dessa forma. Vou tirar novamente o contorno para que a gente possa entender. Tá vendo? A gente vai retirar de modo a ficar somente essa parte verde. Então, essa parte verde aqui vai ser justamente a sombra do meu tubo. Aí, você vê... Se você quer menos, ó, então a gente pode diminuir um pouquinho para ficar menos, mas eu gostei que ele ficou assim. Ó, dessa forma, tá? Então, essa parte verde vai ser essa daqui. Vamos selecionar tudo, vamos aqui em formatar novamente, só que agora mesclar formas e vamos em fragmentação. Então, todas aquelas partes que nós colocamos, ela foi fragmentada em várias partes. O que me interessa é essa daqui, ó, que essa vai ser a sombra. Então, agora eu posso deletar isso daqui. Vou pegar o meu outro tubo que está cheio, né? Esse aqui eu vou trazer para frente e vou colocar aqui sobre ele, ó. Para alinhar direitinho, a gente pode selecionar tudo, vir aqui em alinhar à esquerda, para que ele fique certinho. Agora, nesse tubo aqui, verde, nós vamos colocar uma cor, pode ser branca. E nesse daqui, nós vamos colocar um tom acima. Então, eu também vou colocar branco, só que eu venho aqui
em mais cores de preenchimento e vou em personalizar e vou descer um pouquinho, ó. Se eu desço, ele fica um pouco mais escuro. Se eu subo, ele fica mais claro. E fica assim. Ó, se eu coloco para apresentar, ele tá dessa forma. Tudo bem? Então, aqui fica um pouco mais... É como se fosse realmente uma sombra. Então, um pouquinho mais escuro do que o normal. E agora a gente vai selecionar tudo e vai o quê? Agrupar. Claro que você vai fazer isso no tamanho do tubo que você quiser. Aqui tá bem grande, né? Porque eu tô ensinando só a fazer o cronômetro. Mas quando a gente vai colocar no jogo e tudo, ele vai ter que ficar um pouquinho menor. Mas ok, é só depois trocar a cor. E agora, a gente vai duplicar isso aqui com Ctrl D e vamos trocar a cor, para que ele fique no sentido cheio. Então, vamos supor que eu queira a cor roxo. Então, eu vou colocar roxo aqui. Vou clicar agora na minha sombra. Lembrando que tem que clicar 2 vezes, porque ele está agrupado. Vou apertar F4, ela ficou roxo também, então ficou uma cor só. Mas aí eu venho preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e vou descer aqui um pouquinho, para ficar um pouco mais escuro. E aí, fica dessa forma. Isso daqui a gente vai fazer para toda e qualquer cor que a gente quiser, tá? Agora eu posso deletar essas partes, que a gente não vai precisar mais, precisa só dessas aqui. Então, primeiro passo é fazer esse tubo de ensaio. Nós fizemos. Vou selecionar os dois, venho aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Pronto. Então, estão todos, né, juntos. Um tá sobre o outro. O tempo do nosso cronômetro, aqui para fazer o cronômetro, eu vou colocar aqui animações na parte preenchida. Vou colocar animações de apagar. O sentido de apagar para aparecer, tá? Animação de apagar de entrada, subindo. E aí, ó, no formato para cima. Aqui no painel de animação, você vai... No meu jogo, eu coloquei para iniciar com o anterior. Ou seja, a partir do momento que eu fosse para o painel de pergunta, ele já iria contabilizar o tempo. Se você quiser deixar automático, ok. Se não quiser, vai colocar um botão para que tenha gatilho nesse botão que você desejar. Nesse caso aqui, eu vou deixar com o anterior mesmo. Então, clicar com o botão direito com o anterior. E agora, aqui em intervalo, nós vamos delimitar o tempo do nosso cronômetro. Então, por exemplo, vou colocar 20 segundos de cronômetro. Ok. Quando eu coloco para apresentar, ele vai começar a encher. Então, dá a impressão de que ele está enchendo e vai demorar 20 segundos para que tudo isso aconteça, para que ele fique cheio. Então, esse daqui é o nosso cronômetro, tá bom? Ó, finalizando aqui. Pronto, tempo esgotado. Para deixar um movimento ainda maior, para ficar visualmente mais interessante, nós vamos colocar aqui círculos. Esse círculo vai ser da cor do líquido e vamos tirar o contorno da forma. Vamos duplicar esse círculo e vamos colocar aqui para cima. E aí, lembrando o seguinte, coloque esse círculo na medida aqui, ó, dessa parte reta, tá? Então, ó, coloquei aqui alguns círculos. Vou selecionar todos esses círculos e vou colocar a animação de flutuar para cima. Nesse caso, também a animação de aparecer. Então, flutuar para cima. Vou adicionar a animação e vou colocar novamente o flutuar, só que agora para saída. Flutuar e também vou colocar a direção dele para cima. Ou seja, ele vai nascer, né? Ele vai flutuar um pouquinho, que a animação de flutuar vai ser assim, ó. Ó, ela vai fazer isso daqui. Só que se eu deixar simplesmente para aparecer, ela vai ficar na tela. Não, eu quero que ela suma, né? Que ela evapore. Então, por isso, nós vamos colocar a outra animação aqui, ó, que é de desaparecer, também de flutuar. Porém, essas animações vai ser o seguinte. Então, aqui, ó, no painel de animação, nós vamos clicar na primeira animação que a gente quer, que no caso é da bolinha, né, da elipse. Pressiona o Shift, setinha do teclado, desce, clica com o botão direito e coloca tudo para iniciar com o anterior. Então, ou seja, tudo vai iniciar ao mesmo tempo, mas ainda não é isso que eu quero. Vamos selecionar somente as animações de entrada, que são essas verdinhas, e vamos aqui em opções do efeito. Vamos colocar aqui no intervalo 2 segundos, para que ela apareça mais devagar, tá? 2 segundos. E essas animações aqui, de desaparecer, elas vão ficar realmente com 1 segundo. Ó, então, a animação de aparecer 2 segundos, a animação de desaparecer com 1 segundo. E aí,
a gente tem as bolinhas enumeradas. Então, 42, 43, 44. E da mesma forma também a desaparecer. Nós vamos pegar a animação de desaparecer e vamos arrastar para que ela fique abaixo da animação de aparecer. Então, é só clicar e arrastar. As animações, elas são enumeradas. Nas animações, os elementos, né, eles são enumerados. No caso, talvez o de vocês pode estar com outro número diferente do meu, mas vai estar tudo enumerado. Então, você só observa, por exemplo, aqui, ó, 42 com 42, 43 com 43, 44 com 44. Então, ou seja, uma animação aparece e logo em seguida ela desaparece, tá? Qual que vai ser a lógica disso daqui? Nós vamos colocar a animação para desaparecer quase quando a animação estiver quase acabando, ó. Então, observem aqui. Essa animação de aparecer, ela vai finalizar com 2 segundos, porque ela é maior. E a animação de desaparecer, ela também vai finalizar com 2 segundos. Então, ou seja, quando essa animação terminar de aparecer, essa daqui vai desaparecer. Então, ela vai andar em sincronia, uma com a outra, tá? Então, todas as outras animações vai ficar dessa forma. Porém, elas não vão acontecer tudo ao mesmo momento. Eu vou pegar essa animação aqui de aparecer, venho aqui, ó, em atraso e vou jogar um pouquinho para frente. Já a animação dela, vou colocar aqui com a anterior e vou afastar para que ela finalize juntamente com a outra. Ó, vou pegar essa de novo de aparecer, vou jogar um pouco para frente. E já essa de desaparecer, vou colocar aqui com a anterior para andar mais rápido e vou andar para que iguale a minha de aparecer. Como a gente vai ter que começar a andar muito, e cada vez mais andando mais para frente, eu vou selecionar essas outras animações aqui para baixo e vou colocar com o anterior. Para quê? Para que eu ande menos, tá? E aí, essa aqui vou jogar para cá, essa 46 vou andar um pouco mais para frente. Já a animação dela vai ficar com o anterior, portanto, aqui, ó, vai finalizar junto com o aparecimento dela. As outras vou ter que andar mais, então, clico, seleciono tudo com o anterior e vamos andar um pouquinho mais para frente, ó. Andei um pouco mais. Então, quanto mais bolinhas a gente tiver, mais trabalho vai dar. É interessante a gente não deixar sem nenhuma animação de aparecer. Então, eu vou colocar pra cá pra ver se a gente consegue ver tudo. Ó, então as animações ficou assim. A animação de aparecer, a mesma animação de desaparecer, ela vai desaparecer rente com a animação de aparecer e cada uma vai aparecer em momentos diferentes, tá? Para que a gente possa ter mais tempo, digamos assim. Então, quando a gente coloca para apresentar, o resultado vai ser este, ó. E aí, se quiser colocar mais bolinhas, mais animações, sem problema nenhum. Essa daqui é a técnica, tá? Esse aqui é o tipo de animação. E é isso. Agora, o meu cronômetro que eu coloquei no meu jogo foi dessa forma. E a gente ainda pode incrementar ainda mais, colocando som no cronômetro, colocando gatilho de disparo, colocando mensagem de que o tempo acabou. Basta você fazer da maneira como você quiser. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar um gatilho, ao invés de colocar com anterior, eu quero colocar um gatilho. Então, nós vamos colocar aqui, sei lá, esse aqui vai ser o gatilho. Então, tempo. É aqui onde nós vamos disparar o nosso gatilho. Lá na animações, então, a gente vai selecionar todas essas nossas animações. Vamos aqui em disparar ao clicar em, nesse caso, o meu último retângulo, né, que é esse que eu coloquei. Então, ou seja, todas essas animações só vai acontecer quando eu clicar em tempo. E aí, o que a gente ainda pode acrescentar? Pode colocar aqui uma mensagem, que tempo esgotado, alguma coisa nesse sentido. Ó, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou clicar nesse meu líquido aqui, vou adicionar animação, lembre-se que ele já tem a animação de aparecer, eu vou adicionar a animação de pulsar. Venho aqui, essa animação de pulsar, eu vou colocar aqui, ó, com o anterior. Só que, na realidade, eu só quero que ela apareça após o anterior, mas se eu colocar após o anterior aqui,
todas as outras animações que estão abaixo vai dar problema. Então, o que é o seguinte, se essa minha animação vai terminar com 20 segundos, então vou colocar aqui, ó, 20 segundos. Então, quando for 20 segundos, essa daqui vai encher tudinho, no final, aí ela vai pulsar. E a gente pode clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, opções de efeito, aliás, intervalo, repetir 3 vezes. Pronto, ela vai pulsar 3 vezes. E a gente ainda pode colocar aqui, ó, uma caixinha de texto. Ó, ainda podemos colocar isso daqui, vou aumentar um pouquinho mais. Aí, nesse tempo esgotado aqui, a gente pode colocar a animação de zoom. E ele também vem pra cá, ó. Aí eu vou colocar com o anterior. Por quê? O que vai acontecer aqui? O meu líquido ele vai encher, que ele vai demorar 20 segundos para encher. Enquanto ele está enchendo, tem as bolinhas que estão, né, borbulhando. E quando ele finalizar o tempo, ele vai piscar 3 vezes esse líquido. E aí vai aparecer a mensagem de zoom, dizendo que o tempo acabou. Na verdade, eu vou colocar essa mensagem de zoom aqui, ó, no último pulsar, porque ele vai pulsar 3 vezes. Então, se a gente colocar para apresentar, primeiro, agora tem um gatilho, e ele vai, né, ter todo esse processo. Vamos aguardar, então, esses 20 segundos. Aí, finalizou, e aí tem ali tempo esgotado, tá? Essa daqui é só mais uma sugestão que a gente pode acrescentar aí. Então, essa daqui é a dica de hoje. Essa técnica, né, esse tipo de cronômetro, ele vai servir para qualquer elemento que você sabe que tem que encher. Então, por exemplo, você tem um copo vazio, tem um copo cheio, independente do líquido, cerveja, suco, vinho, né, uma garrafa de alguma coisa. Então, o que você entende que é um recipiente que pode encher de algum líquido, de alguma coisa, você pode fazer nesse sentido. Então, sempre com um elemento vazio e o outro cheio, essa animação de apagar, né, subindo, porque ele está crescendo, e aí lembrando que a gente vai colocar o tempo que você deseja desse cronômetro. Nesse caso, eu coloquei 20 segundos. E essas outras coisas a gente acrescentou como um elemento adicional, que foi a questão do gatilho, foi a questão do tempo esgotado, das bolinhas borbulhando. Então, tudo depende de qual elemento que você quer fazer esse cronômetro. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você tiver uma sugestão de um outro cronômetro diferente, manda aí para mim nos comentários que eu vou avaliar. E lembrando também, se você quiser saber fazer esse cronômetro e vários outros cronômetros diferenciados, lá no curso Oficina de Games em PowerPoint, eu tenho um módulo exclusivo de cronômetros diferenciados para a gente poder colocar aí nas nossas dinâmicas, nos nossos jogos. Certinho? Então, para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada e até a próxima.